Numa emergência médica, minutos podem fazer a diferença. Em pronto-socorros, os médicos precisam avaliar rapidamente os pacientes, lidar com alta pressão e situações de complexidade. Ao mesmo tempo que o Brasil formou um número alto de médicos nos últimos anos, ainda há uma escassez de profissionais especialistas em medicina de emergência. Segundo dados da Demografia Médica de 2025, em 2024, apenas 917 médicos atuavam como médicos especialistas em emergência. Na prática, isso significa que muitos médicos recém-formados começam a atuar nas áreas de medicina de emergência aqui no Brasil. Mas afinal, por que faltam emergencistas no Brasil e como garantir a segurança dos médicos que estão na linha de frente dos atendimentos? Para discutir esse cenário, conversamos com o Dr. Pedro Figueiredo, médico emergencista e criador do Conecta Emergência, uma iniciativa que oferece suporte especializado para os médicos que atuam na linha de frente dos serviços de urgência e emergência. Pedro, seja muito bem-vindo ao Minha Entrevista. Para a gente iniciar, eu queria que você trouxesse um pouco sobre o cenário da medicina de emergência aqui no Brasil. Como é a especialidade de medicina de emergência? Como a quantidade de especialistas estão se preparando para atuar nas portas de urgência e emergência? Excelente, Carla. Veja, a medicina de emergência é uma das áreas em expansão no Brasil, né? Quando a gente faz um resgate histórico breve, a medicina de emergência foi reconhecida como especialidade médica no Brasil em 2015. Então, isso tem pouco mais de 10 anos. Ao passo que em países como os Estados Unidos, a especialidade já é reconhecida há mais de 60 anos. Então, nós temos, de fato, no Brasil, uma medicina de emergência que está em expansão, está em crescimento, mas, ao mesmo tempo, ainda exige-se no Brasil que médicos não especialistas estejam atuando, porque a população precisa ser atendida por médicos que ainda não estão capacitados. Então, nós observamos nos últimos anos um crescimento significativo em programas de residência médica em medicina de emergência, inclusive a abertura de programas de residência médica em medicina de emergência é uma das prioridades do governo federal, então existe incentivo para a abertura de novas vagas em programas de residência em medicina de emergência, e isso é uma demonstração clara do interesse social que existe na qualificação do atendimento nas unidades de emergência atualmente, né? E como eu falei para você, hoje esses postos, na maioria das vezes, são ocupados por médicos recém-formados, médicos que acabaram de sair da graduação. Pedro, por que tantos recém-formados hoje atuam na medicina de emergência? Atualmente, os recém-formados, eles acabam atuando muito na medicina de emergência porque outros médicos que são especialistas em outras áreas vão se dedicar a essas outras especialidades. Para exemplificar isso que eu estou dizendo, por exemplo, um médico que é cardiologista, né? Ele começa a carreira dele ali dando plantões em unidade de emergência, ele se desenvolve dentro da cardiologia e busca um consultório de cardiologia, busca um plantão numa unidade cardiológica. Assim acontece com um médico anestesiologista, com um médico neurologista, e a unidade de emergência passa, então, sempre por esse turnover do início da carreira médica, né? Exatamente porque não existia a figura do médico emergencista, que é aquele médico que vai construir a sua carreira ali no departamento de emergência. Então, como esse médico emergencista ainda é um profissional escasso no mercado de trabalho médico, esse espaço é muito ocupado pelo médico recém-formado. Sim. Há uma ociosidade nos programas de residência médica ainda, de acordo com a demografia médica, temos no Brasil apenas 917 médicos especialistas em urgência e emergência. O que explica essa escassez de médicos? Sim, sim, são poucos médicos, inclusive com o levantamento que nós fizemos aqui, a gente identifica que esses médicos eles representam 1,9% dos postos de trabalho. Então, quer dizer, se a gente quisesse hoje colocar somente médicos emergencistas para trabalhar nas unidades de emergência, a gente não conseguiria porque a gente só tem cerca de 2%.
1,9% de médicos especialistas nessa área. Então, o que explica essa defasagem tão importante, tão gritante desse profissional no mercado é exatamente o contexto histórico, Carla, é o contexto em que essa especialidade é muito jovem no Brasil. Então, ainda não deu tempo de formar especialistas em número suficiente para que todos os postos de trabalho sejam ocupados por médicos especialistas. Quando um médico recém-formado assume um cargo de plantonista em uma UPA, um OBS, por exemplo, na emergência e urgência, quais são os principais desafios desse recém-formado? Excelente pergunta, Carla. Veja bem, os principais desafios desse médico recém-formado vão estar ligados aqui principalmente a distância que existe entre a formação acadêmica dele e a responsabilidade real de estar num plantão de emergência. Tá? O médico recém-formado, ele, na maioria das vezes, chega ali no pronto-socorro com algum conhecimento teórico, sim, né? Tendo ali uma boa formação na graduação, mas ainda com pouca experiência para reconhecer rapidamente aquele paciente que é um paciente grave e priorizar esse atendimento, tomar decisões sob pressão, porque o ambiente de emergência é um ambiente de alta pressão, e principalmente conduzir simultaneamente múltiplos casos. Essa é uma habilidade que o médico emergencista precisa ter também, né? Então, além disso, um outro ponto que é bastante importante também, frente ali a uma situação crítica, né? Por exemplo, um atendimento de uma parada cardiorrespiratória, uma necessidade de intubação orotraqueal difícil, né? Um paciente grave, um paciente que está piorando, não é só o conhecimento teórico ou mesmo ali o conhecimento de habilidade com procedimentos médicos que sejam que é o mais importante, mas a capacidade de liderar e de trabalhar com essa equipe de emergência é fundamental. E isso a gente vai adquirir com o tempo de exposição, né? Tanto é que o programa de residência é o padrão ouro nesse tipo de formação, porque o que ele garante é exatamente isso, é muito tempo de exposição a esse ambiente sob supervisão, né? E existem também desafios dos próprios limites, né, de reconhecer ali os próprios limites. O médico de emergência bom, ele não é aquele médico que resolve tudo sozinho, mas ele identifica precocemente quando ele precisa pedir ajuda, e então ele solicita essa ajuda, por exemplo, para discutir um caso, para transferir um paciente para onde exista maior recurso, sabe? Então, eu acho que o maior desafio do médico emergencista é a grande responsabilidade com pouca ou nenhuma supervisão. Então, ele está num momento em que ele ainda está desenvolvendo a curva de aprendizagem dele sobre decisão, sobre pressão, e nesse momento ele não tem mais a supervisão da escola médica, né, do preceptor dele ali junto com ele. Mas qual nível de preparo esse recém-formado tem ou traz da graduação para atuar na urgência e emergência? Veja, Carla, o que as diretrizes curriculares nacionais colocam é que todas as faculdades de medicina obrigatoriamente devem oferecer no seu internato estágios em unidade de emergência, tá? Tanto em atenção primária no PSF, Medicina de Família e Comunidade, quanto emergência. Então, 30% do internato deve representar esses dois estágios. Ou seja, o que o Ministério da Educação está dizendo é que é extremamente importante que as faculdades treinem os estudantes nessas duas áreas, atenção primária e medicina de emergência. E aí a gente vem para um cenário em que a gente se confronta com resultados que nos assustam no ENAMED, né? Então, o ENAMED mostra que muitos estudantes não apresentam a proficiência mínima necessária para atuar. Essas são informações que a gente precisa juntar todas elas para que a gente busque soluções para esse cenário, né? O que a gente precisa é, de fato, de médicos que tenham o mínimo de proficiência para poder atender a nossa população com uma qualidade adequada. Então, a gente está tentando medir, a educação médica está tentando medir essa proficiência, e existe uma discussão em nível nacional que certamente vocês estão imersos aí, né, nesse assunto, e
E essa discussão ela vai terminar, invariavelmente, com um exame de avaliação dessa proficiência. Então, a partir de agora, a gente vai ter exames para que a gente consiga definir claramente se o estudante tem ou não tem proficiência, e aí a repercussão disso também está em discussão, se ele vai ter direito ou não a atuar, se a faculdade vai ter direito ou não a continuar funcionando, ter aluno ingressante, mas o que a gente precisa é, de fato, de uma estrutura, de uma estratégia para medir isso de forma clara e objetiva, né, essa proficiência. Você acredita que o curso de medicina ele deve preparar um aluno muito mais um aluno futuro médico, na verdade, muito mais resolutivo, que saiba atuar nesses momentos? Por exemplo, eu imagino que o médico que trabalhe com uma emergência, ele sofra muito mais pressão do que um clínico, por exemplo. Então, o recém-formado, ele precisa estar preparado para atuar nesses momentos de pressão. Sem dúvida, Carla, isso é fundamental. Eu atuei durante algum tempo da minha vida, ao longo de 6 anos, como coordenador de curso de medicina, e essa sempre é uma preocupação que tem que estar na cabeça do gestor da educação médica e do professor de medicina. Mais do que ensinar para o aluno o critério diagnóstico de uma determinada doença, vamos ensinar para ele quais são os critérios para ele diagnosticar a sepse. Vamos ensinar para ele a puncionar um acesso venoso central, porque isso é importante para ele tratar a sepse. Mas mais do que a cognição, o conhecimento e a habilidade, a gente precisa trabalhar a dimensão da atitude, que é a saber fazer na hora que precisa ser feito. Ou seja, é a tomada de decisão. É conseguir reconhecer que aquele é o momento de fazer o que você sabe fazer. Muitas vezes o estudante ele sabe fazer, mas ele não tem a atitude de fazer na hora que precisa. Então, e assim a gente fala sobre competência, né? A gente está falando muito na educação médica sobre o ensino baseado em competências, e as 3 dimensões da competência são a cognição, a habilidade e a atitude. Eu preciso saber fazer e preciso fazer na hora que precisa ser feito, né? Então, é fundamental. E como o médico recém-formado pode lidar com essa pressão no dia a dia? Carla, a melhor estratégia para o médico recém-formado lidar com essa pressão é treinamento continuado, é buscar formação continuada, não deixar de estudar nunca e buscar apoio mesmo, com colegas de plantão que sejam mais experientes. Então, eu sempre recomendo que médicos recém-formados evitem fazer plantão em unidade onde eles são o único médico, né? Então, se você puder iniciar a sua carreira como médico recém-formado dando plantão invariavelmente, porque o cenário a gente já conversou sobre ele aqui, ele é esse, né? Mas se você puder começar essa carreira junto com um médico já mais experiente, que possa te apoiar numa situação em que você precise de ajuda, isso é extremamente importante, muito importante. Essa é a principal recomendação que eu dou para as pessoas que me procuram, né, perguntando exatamente isso que você perguntou, Pedro, o que eu faço para lidar com essa situação, né? E aí eu vou aproveitar a sua resposta para perguntar um pouquinho sobre o Conecta Emergência. Você criou o Conecta Emergência e eu gostaria de saber como surgiu a ideia de criar essa plataforma e qual a lacuna no atendimento de urgência e emergência o Conecta Emergência busca resolver. Perfeito, excelente. Bom, a ideia de criar a plataforma Conecta Emergência, ela surge exatamente desse cenário que a gente descreveu, né? A gente tem muitos médicos pouco experientes atuando num cenário de alta pressão, precisando tomar decisões rápidas e acertadas, porque essas decisões custam a vida de pacientes, muitas vezes. Então, o que nós pensamos? Bom, nós temos poucos médicos emergencistas, mas a gente consegue formar um time de médicos emergencistas para estar à disposição desses colegas e discutir esses casos que geram mais dúvida, né? Para que, com o apoio remoto de um médico especialista, esse médico menos experiente que está lá na ponta, que está lá no plantão do pronto atendimento, consiga tomar decisões melhores, de forma mais rápida e mais qualificada. Então, a lacuna que o sistema, na verdade, o sistema ele não é um software por si só, né? Ele é um sistema de trabalho.
É toda uma forma de trabalho que envolve um software próprio que foi desenvolvido para isso, exatamente para que a gente consiga quantificar, né, e registrar todo esse processo. Por quê? É extremamente importante que um processo como esse seja registrado, seja auditável. A gente tem que ir lá e buscar e poder ver o que aconteceu nessa discussão, né? A gente consegue medir. Então, eu consigo medir quais são os assuntos nos quais os médicos mais têm dificuldade. Vamos promover um treinamento para esses médicos nesses assuntos. A gente consegue medir qual é o perfil de pacientes com os quais eles mais acionam o nosso serviço. Então, a gente consegue também promover treinamentos e, além disso, isso seria um subsídio excelente para o gestor público. Né? O gestor público ter acesso a dados como esse pode apoiar ele na tomada de decisão de políticas públicas, de onde alocar recurso de forma mais inteligente, para que o resultado para aquela população, para aquela região, seja melhor. Né? Então, o Conecta Emergência ele vem com a ideia de realmente preencher essa lacuna num momento em que a gente entende que não existem médicos emergencistas suficientes para estar lá pessoalmente. Então, a gente consegue remotamente ajudar muitos médicos a salvar mais vidas, a atuar de forma mais qualificada e, com isso tudo, ainda otimizar os investimentos públicos, porque quando a gente reconhece que um paciente é grave mais rapidamente, esse paciente melhora mais rapidamente. Isso gera uma redução de custo com o tratamento dele. Quando a gente reconhece também que um paciente não é tão grave, a gente pode atuar com esse médico, porque não é raro que pacientes sejam transferidos de cidades do interior para capitais ou para regiões maiores para fazer tratamentos que poderiam ser feitos na cidade de interior mesmo, ou até mesmo em nível ambulatorial. Então, muitas internações, nós percebemos que muitas internações poderiam ser conduzidas na região do próprio interior ou de forma ambulatorial, sem internação. E quando eu levo um paciente de uma cidade pequena para uma capital, eu estou ocupando um leito de um hospital especializado. Então, para exemplificar, a gente vê pacientes que saem de uma cidade de interior para tratar uma infecção urinária numa cidade de capital, ocupando o leito de um hospital especializado, e ele está tomando ali um antibiótico que ele poderia estar tomando lá no interior também, se ele tivesse um especialista para acompanhar esse caso. Isso gera custo do transporte desse paciente, gera custo do transporte dos familiares desse paciente que vão precisar ir visitá-lo diariamente, e ainda gera a ocupação de um leito em hospital terciário e, eventualmente, um paciente grave realmente que está precisando daquele leito não tem acesso. Então, é tudo isso que o Conecta Emergência se propõe a apoiar e ajudar e buscar solução para essa lacuna, sabe, cara? Então não traz benefício só para o médico, que vai ter ali toda aquela orientação do que fazer, de como resolver algo, mas também para o paciente, para a sociedade que vai receber aquela orientação também. Exato, exato. O compromisso é exatamente esse: é qualificar o atendimento ao cidadão, otimizar o investimento público e proteger o médico que está atuando num ambiente de alta pressão e com pouca experiência. Perfeito. E como é que funciona todo esse processo, Pedro? O médico recém-formado, ele entra em contato pedindo a orientação, como é que ele recebe essa orientação? Perfeito, excelente. Que esse foi motivo de muitas discussões, inclusive com o time, né, Carla? Porque a gente precisa pensar sempre que a gente está pensando em software, em desenvolvimento de plataformas, o pensamento central tem que ser usabilidade. Né? Então, isso não pode ser difícil. Porque se for difícil, a gente gera uma barreira, esse médico está precisando de uma interação rápida, uma resposta rápida, e aí ele pode acessar a plataforma com o login e senha que ele recebe, e pode acessar a plataforma dessa maneira, mas a gente faz uma integração com o WhatsApp. Então esse médico pode usar o próprio celular dele, o WhatsApp dele, ele vai ter um número específico em que ele entra em contato com esse número, e por trás desse número está o médico especialista, e aí o médico especialista, sim, está numa base de trabalho na frente do computador, com a plataforma aberta e visualizando todos esses dados.
esse médico que está lá no pronto atendimento, ele pode compartilhar com o médico especialista informações clínicas do paciente, ele pode compartilhar resultados de exame, pode compartilhar imagens, fotos, vídeos que ele faça, por exemplo, de um exame físico, de uma lesão que ele encontra e ele tem dúvidas sobre como conduzir. E como a gente vive no Brasil, e existe no Brasil uma legislação bem rica e importante que deve ser seguida, a nossa preocupação com a LGPD, ela pressupõe que dados sensíveis nunca sejam compartilhados. Então, esse paciente nunca vai ser identificado por nome, CPF, número de telefone, nenhum dado sensível do paciente precisa ser compartilhado. E aí todos os médicos que participam são orientados a não compartilhar esses dados, porque o que interessa é só a discussão clínica. Então, a gente precisa só discutir mesmo dados clínicos desse paciente. Pedro, a gente já está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que você trouxesse a importância do médico recém-formado que pensa em atuar na urgência e emergência, dele procurar essa orientação e se especializar ali dentro da área que ele quer seguir. Exato, exato. Então, o médico que atua hoje numa unidade de pronto atendimento, como eu comentei no início, o meu conselho, se eu puder dar um conselho para esse médico, é de que ele busque um colega de plantão mais experiente. E é exatamente isso que a gente oferece no Conecta Emergência. É um colega de plantão mais experiente, inclusive especialista em medicina de emergência, para ajudar ele nos momentos mais difíceis. Então, a gente recomenda muito o uso da plataforma. Tá? Mas caso, Pedro, não posso usar por qualquer motivo, busque um colega de plantão mais experiente para você estar junto com alguém que possa te ajudar. O serviço ele vai estar disponível 24 horas, né, 7 dias por semana, em qualquer momento. Aquele médico que faz ali a assinatura do programa, ele não tem limite, né? Pedro, eu estou de plantão todo dia, então eu posso usar todo dia? Pode usar todo dia, tá? E o que eu recomendo é que esse médico que iniciou a sua carreira no pronto atendimento, na medicina de emergência, e ele gosta mesmo de estar ali, que além de ter esse apoio no início da sua carreira, que ele busque a especialização. Então, que ele busque se especializar em medicina de emergência, seja através da residência médica, que é o padrão ouro, né, de formação de especialistas, ou mesmo através de pós-graduações que permitam que ele faça depois uma prova de título de especialista e se torne especialista em medicina de emergência, que são caminhos que, no final das contas, transformam o profissional em especialista da mesma maneira. Tá? Então, as minhas recomendações são: usem o Conecta Emergência e se tornem especialistas em medicina de emergência também. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo software, o Conecta Emergência. É uma plataforma muito importante para os médicos estarem se orientando também e para a população em geral que vai receber esse atendimento de um médico muito mais preparado para atendê-las. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado aqui pela oportunidade da conversa. Conversar sobre medicina de emergência é sempre uma felicidade enorme para mim. Obrigado. Por nada, e seja sempre bem-vindo aqui ao Minha Entrevista, ao portal Melhores Escolas Médicas. Obrigado, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Minha Entrevista. Você também pode acompanhar pelo Spotify. Quer acompanhar as principais notícias sobre medicina? Acesse o portal melhoresescolasmedicas.com. As nossas redes sociais e o link do portal estão aqui na descrição. Até a próxima!